Olá, meus queridos e queridas, loucos e não loucos pela matemática, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e na aula de hoje nós iremos estudar retas paralelas cortadas por uma transversal. Especificamente, nós iremos analisar as relações existentes entre os ângulos formados por esta reta transversal quando ela corta outras duas paralelas. Então, sem mais delongas, solta a nossa intro e vamos à nossa aula. Bom, pessoal, de início é interessante a gente entender o que vem a ser uma reta paralela. Então, lá da geometria plana, nós temos que uma reta é formada por diversos pontos, certo? Por infinitos pontos. E dois pontos definem um segmento de reta, certo? Então, eu vou demarcar aqui dois pontos para a gente entender do início esse conteúdo, certo? E vou demarcar aqui um segmento de reta que passa por esses dois pontos. Muito bem. Então, esta reta F, representada por letra minúscula e os pontos por letras maiúsculas, ela possui infinitos pontos além desses dois pontos, A e B. Vamos marcar um ponto fora dessa reta, certo? Então, por definição, existe uma única reta paralela à reta F que passa pelo ponto C. E uma reta paralela, a gente entende também, pela própria definição lá da geometria plana, são retas que não se cruzam, né? Que não se tocam. Então a gente vai demarcar essa reta aqui, ó, vou marcar a reta F e quero construir uma reta paralela passando pelo ponto C. Então, por mais que eu observe, né, esta reta G e esta reta F no infinito, nós iremos perceber que elas nunca irão se encontrar, nunca terão um ponto em comum. Então, nós dizemos que essas duas retas são paralelas, ok? E o que é que a gente tem também? A gente tem que, traçando um segmento de reta pelo ponto A e C, nós estamos construindo aqui. Construímos primeiro uma reta a partir de dois pontos, A e B. Depois, construímos uma reta paralela que passa pelo ponto C, certo? Uma reta paralela à reta F. Vimos também por que essas duas retas são paralelas, a reta F e G, porque elas nunca irão se encontrar. E agora eu construí outra reta AC, certo? Que passa por esses dois pontos, A e C, transversal às duas outras retas paralelas. Por que transversal, prof? Porque ela corta transversalmente as duas outras retas, ok? Muito bem. E quando isso acontece, há a formação de alguns ângulos. E é justamente esses ângulos que nós estaremos interessados a observar. Este ângulo aqui, formado pela reta transversal e a reta F, no cruzamento delas duas, no caso, no ponto em que essas duas retas, a reta H transversal e a reta F se cruzam, certo? Este ângulo aqui em azul, como vocês podem observar, ele mede exatamente 58,55 graus, ok? E se observarmos o ângulo correspondente, ou seja, o ângulo formado no cruzamento entre a reta H e a reta G, vamos formar esse ângulo aqui, ok? Tá aqui, 58,55. Beleza. E o que é que acontece agora, professor? Esses dois ângulos são chamados de ângulos
correspondentes, porque eles estão numa mesma posição. Se você observar, eles estão na mesma posição em relação à reta transversal H. Muito bem. Por outro lado, esse ângulo aqui, ó, se você observar, o ângulo HCG, que ele mede 121,45 graus, ele vai ter exatamente a mesma medida que o ângulo CAD. Vamos traçar esse ângulo CAD para vocês observarem isso. Então, observando esses dois ângulos, eles possuem a mesma medida, estão na mesma posição, um no lado externo das retas paralelas e outro no lado interior. Porém, em relação à reta transversal, eles estão numa mesma posição, ó, e eles possuem a mesma medida. Esses ângulos também são chamados de ângulos correspondentes. Então, em linhas gerais, por definição, ângulos correspondentes são ditos congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Entendido isso, nós iremos adiante observar a formação, né, de outros ângulos aqui que esta reta transversal, ao cortar as retas paralelas, formou. Observem um ângulo laranja. Este ângulo aqui, ó, IAD, ele possui a medida de 58,55 graus. E observem que é a mesma medida do ângulo alfa, do ângulo CAB. Então, a gente vai dizer que esses ângulos eles são opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice, que vértice é esse? O vértice A. Então, este ângulo do lado de cá, ele possui a mesma medida, ou seja, é congruente a esse ângulo daqui, porque são opostos pelo vértice. E observem que este ângulo aqui, ó, que a gente formou, o ângulo laranja, também é congruente a este ângulo daqui de cima, ok? Então a gente vai dizer que esses ângulos, ó, eles estão ambos no lado exterior das retas paralelas. Então a gente vai dizer que eles são alternos, porque um está do lado direito da reta transversal e o outro, ó, o laranja, está do lado esquerdo da reta transversal. Então eles são alternos externos, porque ambos estão no exterior. Mas também existe os alternos internos, que é justamente esse ângulo que eu vou marcar agora. Então tá aqui, ó. Observem que este ângulo laranja no vértice superior, ele é oposto, né? Ele é oposto pelo vértice a este ângulo daqui. E eles possuem a mesma medida, porque vimos, por definição, que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, possuem a mesma medida. E observem que este ângulo, ele é igual a este também, ó, são congruentes, ó. E eles, um está do lado esquerdo e outro está do lado direito da reta transversal. Então a gente vai dizer que eles são alternos internos, porque eles estão entre, né, no interior das retas paralelas. Então esse ângulo laranja aqui e este ângulo verde, eles também são congruentes, são iguais, porque são alternos internos, estão no interior das retas paralelas. Muito bem. Existe outro tipo de relação, professor, que a gente pode observar? Sim, existe. Vamos marcar aqui este ângulo aqui, ó, o ângulo ACF. Observem que o ângulo ACF, o ângulo azulzinho, ele possui a medida de 121,45 graus. E ele é oposto ao vértice, esse ângulo aqui, rosinha, ó. E, por sinal, eles possuem a mesma medida. Isso, por definição, a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, são iguais, possuem a mesma medida. E observe que esse ângulo azul também, ó, possui a mesma medida que esse ângulo rosa aqui de baixo, do vértice A. Do ponto A, né, do ponto de interseção entre a reta transversal e a reta F. Então a gente tem que eles possuem a mesma medida, só que um está do lado esquerdo e o azul, ó, está do lado direito da reta. Então a gente vai dizer que eles são alternos internos.
faltou apenas esse ângulo aqui de baixo. Ó. A gente vai perceber, nem precisa dizer, que esses ângulos, ó, o ângulo IAB, ele vai ser congruente a este outro ângulo aqui. Ó. E ele é alterno externo a este ângulo rosinha aqui de cima. Vamos demarcar ele para vocês observarem que eles possuem a mesma medida. Tá aqui, ó. Este ângulo azul, ele possui a mesma medida que esse, certo? O ângulo rosa. Então, eles são opostos pelo vértice, são congruentes. Este ângulo θ e este ângulo aqui rosinha do ponto C, certo? Da reta G, eles também são congruentes. Só que este ângulo rosinha está do lado esquerdo e este ângulo θ está do lado direito. Então eles são alternos externos, porque ambos estão no exterior das retas paralelas. São congruentes também. Então quando eu traço duas retas paralelas e corto uma transversal H, vai haver aí a formação de 8 ângulos. 4 no lado superior, ou seja, na interseção da reta transversal com a reta G, e mais 4 ângulos no lado inferior, ou seja, na interseção entre a reta transversal e a reta F. E vimos também que existem relações de congruência entre esses ângulos. Então, quais são essas relações? Então, esses ângulos eles podem ser opostos pelo vértice, eles podem ser ângulos correspondentes, eles podem ser alternos externos e podem ser alternos internos. E todas essas relações são relações de congruência. Outro ponto que nós deveríamos observar é que este ângulo aqui, verde, e este outro ângulo, se eu somar eles dois, a soma vai dar 180. Vai dizer que esses dois ângulos eles são suplementares. Então, ângulos suplementares, a soma deles dois dá 180 graus. Então, se a gente pegar aqui a calculadora, vamos somar o ângulo 121,45 graus com 58,55. Vocês verão que esses dois ângulos dará a soma, né, dará 180 graus. 121,45 mais 58,55. 180 graus. Então, nós iremos dizer que esses dois ângulos aqui são suplementares. Assim como, ó, se eu somar o ângulo verde com o ângulo azul, a soma vai dar 180 graus. Também são suplementares. Se eu somar esse ângulo azul com o ângulo laranja, a soma vai dar 180 graus. Eles são suplementares. Então, é basicamente isso, gente. Mas como é que a gente vê esse conteúdo na prática, em exercícios? Então, se liga aí em alguns exemplos. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte. A gente quer determinar o valor de x. Então, observando esses dois ângulos aqui, a gente percebe que existem duas retas paralelas, ou seja, elas nunca irão se encontrar. E essas duas retas paralelas, elas estão cortadas por uma transversal. E vimos na nossa aula que quando isso acontecer, haverá a formação de 8 ângulos. 4 no vértice, né, no ponto de interseção entre a reta H e R, e mais 4 ângulos aqui no ponto de interseção entre a reta H e a reta F. E existem relações de congruência, ou seja, de igualdade entre esses ângulos. A primeira que nós estudamos foi a relação de congruência, né, de correspondência, porque esses dois ângulos aqui, ó, eles estão na mesma posição em relação à reta H. Então, eles são correspondentes. E todo ângulo correspondente ele é congruente, ou seja, é igual, possui a mesma medida. Então, para encontrar o valor de x, eu vou usar esta definição. Então, ângulos correspondentes são ângulos que são iguais, são congruentes, ok?
chegamos aqui numa equação de primeiro grau e resolvemos essa equação. O objetivo é encontrar x igual a alguma coisa, certo? O objetivo é isolar o x. Então, para isolar o x, o primeiro passo é tirar quem não tem x do primeiro membro da igualdade. Então, ó, quem tem x fica no primeiro membro e quem não tem, ó, o menos 20 graus, não tem x, então ele vai ter que vir aqui para o segundo membro. Só que quando eu trago ele do primeiro para o segundo membro, eu altero a operação. Se antes ele estava subtraindo, ele vai aparecer aqui no segundo membro somando, ó. Beleza? Ainda temos que fazer essa operação de soma, certo? E isolar o x, ó. Porque o x aqui aparece sendo multiplicado por 2. Mas o objetivo é encontrar x igual a alguma coisa. Então, primeiro iremos resolver a soma. 106 mais 120, mais 20, perdão, vai dar 126 graus. Beleza? Como o 2 está multiplicando o x e eu preciso isolar o x, esse 2 que está multiplicando, ele vai vir para o segundo membro na operação inversa. Se antes ele estava multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele veio para o segundo membro da igualdade, dividindo, ok? Então, 126 dividido por 2 vai dar 63 graus. Então, o valor de x, para que tenha essa correspondência, né, essa congruência entre esses dois ângulos, tem que ser 63 graus. Neste segundo exemplo, nós temos esses dois ângulos aqui, ó. Então, a primeira parte, a primeira coisa que nós deveríamos observar é a relação de congruência que existe. Nós sabemos que, traçando uma reta transversal, uma reta cortando retas paralelas, vai haver a formação de 8 ângulos. E esses 8 ângulos existem relações de congruência entre eles. Então, observe que este ângulo aqui, ó, este ângulo, ele é oposto pelo vértice a este daqui, ó, ok? E este ângulo, ó, perceba que ele está na mesma posição, ó, na mesma posição em relação à reta transversal. Então, ele é igual a este ângulo daqui. Então, ele mede 75 graus também. Então, estes dois ângulos aqui, ó, eles são congruentes, mas um está do lado esquerdo da reta transversal e outro está no lado direito da reta transversal. Mas ambos estão no exterior das retas transversais. Então, eles serão alternos externos. Então, ângulos alternos externos são congruentes. Então, usando esta definição de ângulos alternos internos, nós chegaremos à conclusão que 3x mais 15 graus é igual a 75 graus. Então, uma equação de primeiro grau também, o objetivo é sempre encontrar x igual a alguma coisa. Então, o objetivo é isolar x. Então, o primeiro passo é deixar tudo que tem x isolado no primeiro membro. 3x é igual a 75. E o que não tem x, ele vem para o segundo membro alterando a sua operação. Se antes ele estava somando, ele vai aparecer aqui no segundo membro subtraindo, ok? 3x, eu vou primeiro resolver essa subtração. 75 menos 15 graus vai dar 60 graus. Fazendo aqui desse lado, ó, eu vou isolar o x. E o 3 que está multiplicando o x, ele vem para o segundo membro dividindo. Ele vai aparecer dividindo aqui. 60 graus dividido por 3 vai dar 20 graus. Então, para que estes dois ângulos sejam alternos externos, o valor de x tem que ser 20. Então, ó, se substituirmos 20 graus no lugar de x, 3 vezes 20 graus mais 15, isso aqui vai dar 75. Ó. Quer ver? 3 vezes 20, 60 graus.
mais 15 graus igual a 75. 60 graus mais 15 graus, 75 graus igual a 75, bateu Lailoa. Então, realmente, esses ângulos eles são alternos internos, e para que isso ocorra, o valor de x só pode ser 20 graus. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, e é isso. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque toda semana tem material novo vindo para vocês. Abraços, tchau, Titio ama!